Olá, que a graça, a paz e a força do Senhor esteja contigo. Estamos aqui para mais uma vez louvar, bendizer o nome do Senhor, passar alguns momentos de meditação à luz da Bíblia, a palavra do Senhor. E hoje nós temos um tema muito interessante, muito propício para o momento em que nós estamos vivendo, que é Brasil mostra sua cara. Mas por que isso? Eu gostaria de falar com vocês sobre a questão das autoridades, dos nossos governantes, daquilo que a luz da Bíblia traz como que deve ser o nosso comportamento diante de situações, diante dos governos, mas também diante da escolha dos novos governantes, daqueles que têm autoridade sobre as nossas vidas como população comum. Então, antes de começar, eu peço para que você, se ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Se você gosta desse vídeo, já curta aí, vou te dar um tempo para você curtir. E também compartilhe com o máximo de pessoas que você acha que é interessante. Amém? Então vamos lá? O texto que eu quero ler que está em aos Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 1, que diz assim: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Louvado seja o nome do Senhor. É um texto que fala da época primitiva da igreja, o momento em que a igreja estava se firmando, o momento que a igreja era encarada até como um governo paralelo. Então era necessário trazer uma palavra para a população, para as pessoas que ali viviam, sendo dominadas, sendo governadas por reis, por impérios, o Império Romano, no caso. De certa forma que a Bíblia aqui fala que todas as autoridades constituídas, elas estavam ali por conivência do Senhor, porque com autorização do Senhor. Então, todas elas estavam com a permissão do Senhor. Então, era algo assim, naquela época eles não podiam, a população não podia escolher os governantes. Então, aqueles que estavam lá, que se passavam de geração em geração, eram os governantes em que Deus permitia e que a população se sujeitava, sabendo que, respeitando a autoridade deles, essas autoridades procediam de Deus também. Então, o povo vivia dessa forma, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vivemos em dias atuais, em dias em que mudou o nosso sistema de governo, nós temos a democracia. O que seja isso? Nós temos a competência, nós temos o direito de escolher as nossas autoridades, principalmente do cargo executivo. Nós temos a condição de eleger o nosso novo governador, nós temos a competência, nós temos o direito de eleger o nosso novo presidente. E uma vez escolhido esse presidente, uma vez ele tomado posse, é uma autoridade que está constituída com a permissão de Deus. Nós assim cremos e continuamos cremos. Porém, nós sabemos que Deus ele não age naquilo que nós podemos agir. Mas como assim, Marcelo? Como é que é isso? Deus ele age nas coisas mais impossíveis, mas Deus respeita tudo aquilo que nós temos condição de fazer, e a competência, a atribuição nossa de como cristãos, como população, Deus não vai se meter nisso. Então, nós temos o direito, constitucionalmente, de escolher os nossos governantes. Sim, temos. E a partir do momento que nós vamos lá e escolhemos, e uma vez que o candidato que nós escolhemos ganhou, louvado seja o nome do Senhor. Agora, aquele que não ganhou também, aquele que nós votamos e não ganhou, nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus, e ele vai estar lá com também a permissão de Deus. Porém, como eu disse, nós hoje temos alguma coisa muito interessante, que é uma arma muito grande, que é o nosso voto. Nós temos o poder de escolher o que é melhor para nós cristãos. Nós temos no ano de 2022 escolher os novos passos que a nossa nação vai dar. E como cristãos, nós temos algumas bandeiras, nós temos alguns princípios que não podem ser quebrados. Nós, como cristãos, não podemos deixar de olhar para isso, que são alguns princípios que os governantes que nós vamos escolher, eles precisam também estar antenados com isso, que é a família. Nós fazemos apologia à família, sim. Família é tudo de bom. Família é o primeiro lugar onde a criança, onde a pessoa ela aprende a conviver, onde ela dá os primeiros passos.
É na família que ela é abraçada com carinho, com amor. É na família constituída por pai, mãe, filhos que Deus abençoa. Isso é bíblico. Então, casamento é coisa boa, ter filhos é coisa boa. Então, essa é uma bandeira, a bandeira da família. A outra bandeira é a bandeira da nossa liberdade religiosa, de cultuar a Deus, de nós nos expressarmos qual é a nossa religião. Nós nos expressamos que somos cristãos, seja você evangélico, seja você católico, mas você pode hoje expressar isso. Você pode ir para a igreja que você quiser, você pode cultuar o Deus dos deuses, assim como existem outras religiões de afrodescendentes, existem outras religiões que o Estado ele é laico, ele não tem a religião. Porém, o governante ele pode ser um cristão, sim, e como é atualmente, e defender as bandeiras da família, do cristianismo. De modo que essa é uma bandeira que nós temos que pensar num candidato que nós vamos votar. Então, expressão religiosa, né, da gente poder cultuar o nosso Deus, o direito, a liberdade. Outra bandeira é o direito à vida desde a sua concepção. Nós somos contra o aborto. Na Constituição tem os momentos em que pode ser abortado por alguns motivos, mas nós somos contra o aborto tão simplesmente como aí querem liberar. Outra bandeira é contra a liberação das drogas. Nós somos contra as drogas, nós bem sabemos o quanto que as drogas fazem mal para as famílias, destroem as famílias. Então, meu amigo, minha amiga, nós oramos pelas nossas autoridades. Nós temos obediência à nossa autoridade, porque é bíblico isso. Mas nós temos, antes de que elas sejam empossadas, de elas sejam escolhidas, nós temos o direito de escolher quem nós queremos que governe o nosso Brasil nos próximos anos. E eu não posso tentar votar em algum candidato que é contra tudo isso que eu falei. E a gente vê que hoje existe uma polarização. Bolsonaro, Lula. Bolsonaro e partidos da esquerda, PT, PCdoB, PC e etc, PSOL. E nós não podemos, como cristãos, eu estou aqui, não estou fazendo política, mas estou colocando o meu pensamento à luz da Bíblia, que nós não podemos votar nesses partidos. Eu não quero que o Brasil vire uma Nicarágua, que é um país governado por comunistas, em que hoje não se pode, não tem liberdade de culto. Eu não quero que o meu país ele se torne uma Argentina com toda aquela recessão, um país tão lindo, mas acabado, porque tem governos socialistas, comunistas. Eu não quero que o meu país ele se torne uma Venezuela. Eu não quero que meu país, que tem tanta liberdade, tanta riqueza, um país em que está crescendo tanto, ele volte a viver com a máquina, com o Estado, com cabides de empregos, com tantas situações. Eu honro os meus governantes, as autoridades que estão constituídas, mas eu tenho o direito de escolher e eu vou ter essa oportunidade. Você vai ter essa oportunidade nas próximas eleições de escolher o seu governador, o seu presidente, os deputados, os senadores. Você vai ter esse direito. E biblicamente você vai poder escolher naquilo que você crê, na família, na liberdade de culto, contra o aborto e também contra essa questão da liberação das drogas. Eu quero que nosso país, um outro detalhe também, é que nós vamos ter a oportunidade, o próximo governo, de escolher os 2 ou 3 próximos ministros do Supremo Tribunal Federal. Algo muito interessante, porque é a última instância para julgar as leis. E quando o ministro ele tem uma característica mais voltada ao conservadorismo e a Deus, ele tem temor. Ele não vai querer que seja liberado algumas questões como droga, como aborto, como fim da família. Então, eu te peço, ore a Deus, mas tenha consciência que você pode escolher. Ah, mas o Bolsonaro é isso, mas o Bolsonaro é aquilo. Nós não temos escolha. Nós temos que votar naquele que hoje é a bandeira, defende princípios que é essencial para a nossa crença. Eu gostaria também de ler um outro versículo que é muito interessante, muito propício, que está na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, diz assim: orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que nós vivamos, olha só, para que nós vivamos a vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito.
Isto é bom. Então, a Bíblia também nos ensina a orarmos pelas autoridades, a tê-las como constituídas, a obedecer, mas orar. Então, ore pelo seu presidente atual, ore pelo momento que nós estamos vivendo, ore por tudo aquilo que você quer que a sua família aconteça, você quer ver os seus filhos, você quer ver os seus netos com liberdade de se manifestar. Hoje eu falo aqui nessa internet de Deus porque eu tenho liberdade de expressar o meu credo, aquilo que eu acredito. Mas, com certeza, se o PT ganhar, se o Lula vencer, nós vamos ter restrições daquilo que nós vamos falar. E, biblicamente, se você olhar Apocalipse, se fala dessa restrição, se fala dessa vontade de ter um único governo, se fala de todo esse comunismo, de todo esse socialismo. Você deve respeitar as autoridades, sim. Você deve de orar pelas autoridades, sim. Mas Deus e a nossa lei, a nossa Constituição, permite que você tenha livre escolha para quem vai governar a sua vida, o seu país, a sua família. Em qual trilho que você quer que a sua vida permaneça. Brasil, mostra a sua cara. Brasil cristão, mostra e fale que você tem opinião, que você tem formação bíblica do caráter de Deus, mas você sabe dos seus direitos. E o seu direito é votar em quem você quer, em quem defende as bandeiras que você está pregando dentro da igreja, que você vai lá para ser doutrinado. Está nas suas mãos, no seu voto. Você pode orar, você pode respeitar, mas olha que coisa linda, você pode escolher. Brasil, mostra a sua cara. Cristão, mostra a sua cara, vá lá e vote. Não tenha vergonha de defender a família, não tenha vergonha de defender, ser contra a liberação do aborto, ser contra as drogas, ser a favor da liberdade de expressão religiosa, de você falar assim, olha, eu sirvo a Deus, eu sou de Jesus. Você pode fazer isso. Brasil, mostra a sua cara. Decida. Não deixe para outro decidir. Não vote em branco, não se abstenha, vote. Vote naquilo que você crê. Brasil, mostra a sua cara. Você tem poder de decisão. O voto é a principal arma que você tem. Antes que você precise de orar, antes que você precise de ficar angustiado com a falta do seu emprego, com a grande crise que vai haver na sua família, você pode definir por um Brasil mais justo, para um Brasil em que defende essas bandeiras. Não tenha medo, não tenha vergonha de ser da família de cristão, não tenha vergonha, porque Deus é contigo. E nós estamos tendo toda essa liberdade hoje de poder escolher. Eu já defini em quem eu vou escolher. Eu vou escolher um candidato que defende a família. Eu vou votar no candidato que é contra o aborto. Eu vou votar no candidato que é a favor da liberdade de expressão e de expressão religiosa. Eu vou votar no candidato que é contra o aborto, contra as drogas. Eu vou votar em Bolsonaro. E você? Mostra a sua cara. Mostra naquilo que você crê. Escolha aquele que pode levar essa nação aí para os lugares onde que Deus, tenho certeza, tem. Então, meu nome é Marcelo Rampazzo. Este aqui é o canal Ministério Eu Sou, um canal que está preocupado com você. E essa palavra é para que você possa ter luz, para que você possa ter serenidade, inteligência, sabedoria, a luz da Bíblia, mas também a luz daquilo que Deus te deu na mão para você decidir. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te guarde.